Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Deus, ainda que cada um no seu lar, Senhor, mas estamos em um só Espírito, reunidos na Tua presença, sabendo, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido nosso alimento, o Senhor tem sido nosso refúgio, a nossa fortaleza nesses dias difíceis, e nós te louvamos, Senhor, porque podemos em Ti, Senhor, alcançar bênçãos insondáveis, Senhor. Somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua mão de poder estendida sobre nós, nos dando saúde, nos dando graça, nos dando paz, nos dando a provisão que precisamos para continuarmos vivendo, Senhor. Ajuda-nos no meio dessas dificuldades, continua, Senhor, abençoando a Tua igreja, continua sustentando o Teu povo na Tua presença, Senhor. Não permita que ninguém se afaste, Senhor, não permita, ó Deus, que os Teus filhos venham desanimar na fé, venham voltar atrás, mas que o Senhor venha fortalecê-los, ó Deus, dando graça para que possam continuar caminhando na Tua presença e Te adorando, ó Deus. Ajuda-nos nesta noite também a transmitirmos a Tua palavra, nos capacita, nos dá graça para a glória do Teu nome. O nosso único objetivo aqui é glorificar o Teu nome, Senhor, que possamos diminuir e que Tu cresças e a Tua glória resplandeça em nome de Jesus. Fala aos corações, abençoa cada vida, sê conosco. Nos livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos que estão aí nos assistindo. Nós estamos aqui com o objetivo de trazer uma palavra, né? E estar meditando um pouquinho na palavra de Deus nessa noite. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias ou acompanhar a nossa leitura no primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler aqui um texto que é um pouco extenso, mas se faz necessária a leitura para a nossa compreensão. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30, a partir do versículo 1. Diz assim, eu já vou lendo. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinham ferido a Ziglag e tinham posto a fogo. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e ele, os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os quais ficaram atrás, pararam, e seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem de cansados que estavam passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse, de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio, sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias.
Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos Queretitas e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziglag. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe, por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor. E descendo, te guiarei a essa tropa. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que, montados sobre camelos, fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres livrou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Então também tomou Davi todas as ovelhas e vacas e levaram-nas diante de outro gado e diziam, este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que de cansados que estavam não puderam seguir a Davi e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e o povo que com ele vinha, e chegando-se Davi ao povo, o saudou em paz. Amém? Uma leitura um pouquinho extensa, mas é necessário para a gente compreender aqui o contexto, a gente vai estar comentando um pouquinho. Davi, ele vivia tempos difíceis, por quê? Porque ele estava sendo perseguido por então o rei Saul, né, que era o atual rei de Israel. Davi já tinha sido ungido por Samuel como rei, não é? Mas ainda Saul reinava, então ele tinha que esperar ali o tempo de Deus para que ele pudesse assumir o trono. E esse tempo não foi um tempo pacífico para Davi. Davi passou aí por muitos anos fugindo da perseguição de Saul, fugindo da ira de Saul, não é? E Davi, ele tinha um bom relacionamento com um príncipe, um rei da terra dos filisteus, chamado rei Aques, que era rei de Gade, não é? Já num território pertencente à terra dos filisteus. E o rei Aques, ele permitiu que Davi habitasse com o seu exército numa cidade que pertencia ainda ao território dos filisteus, chamada Ziglag. E teve uma oportunidade que Davi foi lá se encontrar com o rei Aques, porque estava tendo uma guerra, ou estavam ali uns rumores de guerra, que Saul estaria ali para fazer guerra contra os filisteus. Enfim, e Aques não quis que Davi participasse dessa guerra. Davi estava numa situação difícil, porque de um lado era o seu povo, não é? Estava ali Saul liderando o exército de Israel, do outro lado o rei Aques também, que havia ali em certas oportunidades até protegido Davi, não é? Então a gente observa que Davi, ele vivia tempos difíceis, tempos instáveis, e quando Davi retorna a essa cidade onde ele estava ali morando, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ele estava ali habitando naquele lugar, naquele período, com o seu exército, com seus familiares, Davi, ele tem uma surpresa. Ele chega a Ziklag e a cidade havia sido saqueada, a cidade havia sido queimada a fogo, a cidade havia sido ali furtada, não é? Roubada, levaram ali, os amalequitas vieram até lá, levaram os pertences, né, de Davi, do seu exército ali, levaram suas esposas, seus filhos. A Bíblia diz que não mataram ninguém, mas levaram a todos cativo, a ponto que o exército de Davi se irou de uma maneira e se entristeceram de uma maneira que a Bíblia menciona até que o povo falava em apedrejar Davi. Então veja, muitas vezes nas nossas vidas nós entramos em situações difíceis e já conhece aquela história assim, muita gente fala, pior do que tá, acho que não fica. E aí de repente a coisa fica pior. Foi o caso de Davi. Pior do que tá, Davi, não vai poder ficar. Você está sendo perseguido por Saul, você não se dá bem com alguns dos filisteus, porque Davi havia matado Golias, não é? Mas ele tinha um bom relacionamento com esse rei Aques, com esse rei de Gade. Mas o fato é que estava tudo incerto, e quando Davi retorna a Ziklag, a situação ainda fica pior. E nesses momentos é que a Bíblia nos chama a atenção, que nós precisamos aprender
conforme a conduta de Davi. Por quê? Porque no momento de dificuldade, no momento de desespero, no momento onde as coisas parecem que estão piorando cada vez mais, nós temos um recurso, nós temos um socorro, nós temos uma fortaleza, nós temos o nosso Deus presente nas nossas vidas, que Ele é poderoso para nos socorrer e nos livrar de qualquer situação adversa. E a Bíblia diz aqui que foi o que Davi fez, no versículo 6. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Aí aqui é o segredo, Todavia, Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Por que a Bíblia usa essa menção aqui, usa esse termo, Davi se esforçou? Porque eu quero dizer uma coisa para os irmãos, muitas vezes para nós buscarmos a Deus em meio às dificuldades, em meio às situações adversas, em meio às tribulações que estamos vivendo, nós precisamos nos esforçar em buscar a Deus. Porque pela nossa própria natureza, pela nossa própria vontade, a gente cede. Se a gente for pela nossa própria força, a gente desanima. Se a gente for pela nossa própria força, a gente está correndo o risco de entregar os pontos. Mas quando nós nos esforçamos no Senhor, quando nós buscamos a presença de Deus, quando a gente se esforça em perseverar na presença de Deus, mesmo que ainda tudo pareça contrário, mesmo que ainda tudo pareça que esteja desmoronando sobre as nossas cabeças, mesmo que ainda tudo pareça onde nós chegamos a uma situação que nós pensamos assim, olha, pior do que tá não fica, e de repente a coisa fica mais difícil. Então, nós precisamos ter isso em mente. Eu preciso me esforçar no Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Por quê? Porque para onde iremos nós, meus irmãos, numa situação dessa? Não é? Certa feita Jesus ele fazia um discurso ali duro e as pessoas começaram a sair uns a uns, não é? E ali eles foram ficando só Jesus e os discípulos, e Jesus olha para os discípulos e diz, quereis vós sair também? Aí de repente eles viram para Jesus e dizem, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, nós abandonarmos o barco na hora da tribulação, na hora da tempestade, é insano. Porque para onde nós vamos? Você vai descer do barco para se atirar no mar? Para morrer? Ou seja, é nessa hora que nós precisamos clamar a Deus, é nessa hora que nós precisamos nos esforçar em buscar o Senhor. E é necessário um esforço mesmo, porque, veja, no meio da angústia, no meio da tribulação, como eu disse, Davi estava sendo perseguido por Saul, vivia uma situação contenciosa com a maior parte dos filisteus. Somente o rei de Gade, que era ali favorável a Davi. E de repente Davi volta à sua cidade, um povo que ele nem estava imaginando, nem lembrava que existia, veio contra Ziglag, saqueia a cidade, queima tudo, leva mulheres, crianças, todos cativos, os seus animais, né? A sua criação, ou seja, muitas vezes nós precisamos ficar firmes no Senhor. E aí Davi, ele toma uma posição. Ele manda chamar aqui no versículo 7, fala que vem Abiatar, o sacerdote, trazendo o éfode. O éfode, naquela época, era um vestuário, não é? Que ele tinha umas pedras no peitoral, semelhantes a Urim e Tumim, que eram pedras que os sacerdotes usavam para consultar a vontade do Senhor em algumas situações, né? Eles oravam, Senhor, podemos fazer isso ou aquilo, aí eles consultavam a Deus e Deus dava uma direção, né, para o sacerdote, olha, faça ou não faça. E Davi ele tomou essa posição, a Bíblia diz que ele se esforça, porque veja bem, a situação de Davi, além de toda a sua perda, de perder suas duas mulheres, não é? Como a Bíblia diz aqui, Ainoã e Abigail, e os seus homens perderam mulheres, filhos, o povo e o exército ali pensando até em apedrejar Davi, e Davi com tudo isso ele consegue ainda ter um tempo para buscar a Deus. E veja o que diz, e disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui o éfode, e Abiatar trouxe o éfode. Então consultou Davi ao Senhor dizendo, olha aqui, perseguirei eu a esta tropa? Davi buscando a vontade de Deus, se ele poderia perseguir aquela tropa de amalequitas que haviam saqueado a sua cidade ali, a cidade de Ziglag.
E alcançá-la-ei, e o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Então veja a importância de nós termos o Senhor como nosso refúgio e o Senhor para nos dar direção no momento de dificuldade. Por que as pessoas erram no momento de dificuldade? Por que as pessoas chegam a casos extremos, muitas vezes, de tirarem as suas próprias vidas? Por quê? Primeiro motivo é porque elas talvez não conheçam o Senhor, não é? E o desespero toma conta de suas vidas, e por não terem uma comunhão com Deus, não terem um refúgio em Deus, o desespero se apodera de uma tal forma onde para elas o suicídio, por exemplo, é a única sensação de alívio, uma falsa sensação de alívio, né? Que na verdade nós sabemos que vai trazer ainda mais consequências para a eternidade, para a vida daquela pessoa. E outra situação, as pessoas erram por não terem a direção de Deus no momento de dificuldade. Mas por que elas não têm a direção de Deus? Porque não buscam. Porque não buscam a direção de Deus. Então, tem certas situações que o momento é de nós ficarmos quietos, sossegar, clamar a Deus e buscar uma direção de Deus. Porque se nós formos tomar alguma decisão por conta própria, nós corremos um grande risco de piorar a situação que já não é boa, não é? A situação de Davi aqui já não era boa. Um passo em falso de Davi, ele corria o risco de ter uma rebelião no seu exército. Um passo em falso de Davi, ele corria o risco dos filisteus ficarem sabendo da sua fragilidade e virem sobre ele. Um passo em falso de Davi, ele corria o risco do próprio Saul, que o perseguia, ficar sabendo ali daquele momento de fragilidade e também vir contra ele. Ou seja, num passo errado, ele poderia ter conseguido aqui pelo menos 3 inimigos para destruir com a sua vida. E Deus dá a direção correta para Davi. Olha, Davi queria saber: posso perseguir esse povo, esses amalequitas, que saquearam a cidade de Ziglag, que levaram as nossas mulheres, as nossas crianças cativas, que levaram o nosso gado, os nossos bens, a nossa criação? Eu vou alcançá-los? E Deus falou para Davi: pode persegui-los, porque de certo os alcançará. Aí Davi levanta um exército, nós lemos aqui, não é? Com 600 homens, dentro daqueles homens que faziam parte do seu exército. Davi, ele vai perseguindo esse povo amalequita, né, que havia saqueado Ziglag, com 600 homens. Quando chega no ribeiro de Besor, 200 desses 600 estavam tão cansados, que já eram homens que vinham de outros combates, que eles não tiveram força nem para atravessar o ribeiro. E Davi ali, ele continua a perseguição com os 400 homens. Vejam que, olha como a situação, mesmo depois da direção de Deus, ela não ficou fácil. Talvez alguém pense assim: então já tá bom, já estamos saindo com 600 homens, já é uma iniciativa, mas no caminho 200 ficam para trás. Talvez para alguém mais pessimista ia dizer assim: poxa, será que Deus está mesmo nesse negócio? Ficaram 200 para trás, agora a gente está indo só com 400 para combater um inimigo que nós não sabemos ao certo quantos soldados há entre os amalequitas. Mas quando nós temos uma convicção de Deus, numa direção firme que Deus nos dá, independente dos obstáculos que o inimigo tenta pôr, nós precisamos ter um posicionamento firme. Não, Deus falou que é assim e vai ser assim. Por quê? Porque a nossa fé é o que agrada a Deus, não é? A Bíblia diz: e o justo viverá pela fé. E se Deus falou, e se Deus deu uma direção, e se Deus disse que vai dar vitória, cabe a nós crermos e fazermos o nosso papel. Ou seja, nós continuarmos caminhando, continuarmos glorificando a Deus, ainda que dificuldades venham aparecendo no percurso. Vejam que as dificuldades não terminam. Não é? Não foi só o saque da cidade e depois veio mais esses 200 homens que ficaram pelo caminho, mas Davi continua firme. Até que Deus agora começa a favorecer a Davi. O que acontece? Quando eles passam esse vale de Besor, eles acham ali num campo um homem egípcio.
caído, não é? Esse homem egípcio, ele era escravo desses senhores amalequitas que haviam tomado a cidade de Ziglag, que haviam levado as mulheres, as crianças cativas, que haviam levado ali os bens, o gado de Davi, dos seus soldados. Esse egípcio, ele era criado, ele estava lutando, não é, juntamente com esse povo dos amalequitas. E Davi encontra esse homem caído no caminho, desfalecendo de fome. E Davi, ele para, ele traz ali água, ele traz alimento para esse homem, para que esse homem recobre suas forças, não é? E ali Davi pergunta: quem és tu? E de onde vens? Para onde vais? Aí esse homem diz que ele é um servo egípcio, que ele servia ao seu senhor amalequita, que eles haviam atacado algumas cidades ali em umas regiões, incluindo a cidade de Ziglag, a qual eles tinham queimado a fogo. E por conta desse homem, desse egípcio, ter adoecido, o seu senhor amalequita o deixou para trás para ele morrer. Veja como que é as coisas. Enquanto esse homem tinha saúde, ele era aproveitado, entre aspas, ele servia para alguma coisa, entre aspas, para os seus senhores amalequitas. Quando ele adoeceu, ele foi abandonado para trás para morrer, largado ali às traças. Aí aqui a gente abre um parênteses, né, para a gente fazer um comentário sobre essa situação. Muitas vezes, irmãos, o inimigo das nossas almas, ele trabalha dessa forma. O diabo, ele usa as pessoas, não é? O diabo, ele trabalha muitas vezes por intermédio de pessoas, ele usa as pessoas na prostituição, no tráfico, no roubo, ou seja, em tudo aquilo que é pecado, que contraria a vontade de Deus. As pessoas são iludidas, são enganadas, não é? Por uma vida promíscua, por uma vida de falso prazer, por uma vida de falsas conquistas, por uma vida de falsas vitórias, como esse egípcio teve. Esse egípcio viveu ali falsas conquistas, falsas vitórias, ganhou uma batalha contra Ziglag, queimou a cidade, mas o que ele aproveitou daquilo? Nada, adoeceu, o seu senhor deixou ele para trás para ele morrer sozinho. E muitas vezes o inimigo das nossas almas faz assim na vida das pessoas. As pessoas são usadas na prostituição, depois elas contraem uma doença, o diabo larga para trás para morrer. Quantas pessoas não pecaram através daquela vida? O diabo muitas vezes usa pessoas no tráfico de drogas para viciar outras pessoas, né? E essas pessoas depois ficam aí viciadas, essas pessoas que um dia foram usadas pelo diabo e adoecem, e estão ali para morrer por conta de um vício. O diabo larga elas para trás e levanta outras pessoas. Então isso é o que o diabo tem para oferecer: miséria, desgraça, pobreza. Veja só, esse egípcio, ele foi aproveitado pelo seu senhor amalequita, enquanto ele podia ali cumprir a vontade do seu senhor. Quando ele adoeceu, se o senhor dele, na verdade, se importasse de verdade, teria cuidado dele, teria feito o que Davi fez, teria feito o que Davi e seus homens fizeram por ele. Pararam, cuidaram, deram água, deram alimento. E nesta noite eu quero dizer, se tiver alguém me ouvindo que talvez se encontre ou já tenha passado ou ainda esteja em uma situação parecida, onde a sua vida, você olha para trás e percebe que a sua vida, ela foi uma vida onde o inimigo usou, onde o inimigo fez você fazer coisas que talvez você não concorde, que o inimigo fez você fazer coisas que talvez não te agrade, que o inimigo te escravizou de uma forma onde você fez coisas que talvez você mesmo não aprove. Mas eu quero te dizer que nessa noite Davi e o seu exército estão encontrando você. Davi e o seu exército estão de encontro a você para te fortalecer, para trazer a água, para trazer o pão da vida, para trazer o alimento que é a palavra de Deus, para trazer a Jesus que verdadeiramente, de fato, pode mudar a trajetória da tua vida, pode te dar uma nova esperança. Agora, esse egípcio encontra um bom Senhor, alguém que com certeza iria cuidar da vida dele, alguém que com certeza iria ali tratar dos seus ferimentos, usar de benignidade para com ele, para que ele não fosse
somente mais alguém aproveitado por um senhor inescrupuloso, como foi esse senhor amalequita, não é? Muitas vezes as pessoas estão passando por isso nesse momento. Pessoas que já não têm mais um sossego, pessoas que já sofrem com perseguições, pessoas que recebem afronta do mundo, mas nesta noite o exército de Davi te encontra. Davi aqui representando, tipificando a Deus, a palavra de Deus na vida da pessoa, para que possa levantá-la, para que possa trazê-la de novo à vida. Veja que esse homem, se ele fosse largado ali onde ele estava, na situação que ele estava, o destino próximo dele seria a morte. Mas houve uma esperança, houve um recomeço, houve uma nova oportunidade, porque Deus nos concede essa nova oportunidade, porque Deus ele olha para nós com misericórdia, porque Deus muitas vezes nos levanta, nos tira de um charco de lodo e nos coloca para caminhar em veredas tranquilas, em planícies limpas, em campos que o Senhor tem preparado para nós caminharmos. E a gente precisa entender que há esperança sim. Eu sempre tenho dito isso. Há esperança. Olha, irmão, mas eu estou sofrendo, as coisas estão difíceis, muitas vezes é enfermidade, quantas pessoas perdendo entes queridos, quantas pessoas passando por situações de dificuldade, por conta de desemprego, por conta de situação financeira difícil, mas eu te digo, há esperança. Há esperança, confia no Senhor. Abre o teu coração para o Senhor, busca Deus com sinceridade, em meio às dificuldades. Veja, eu citava aqui, Davi ele estava sendo perseguido por Saul, ele não tinha um bom relacionamento com os filisteus, além do rei de Gade, chamado Aques, que ali usou de beneficência para Davi. Davi, ele chega à cidade de Ziglag, a cidade tinha sido saqueada, queimada a fogo, é aquele típica situação, as coisas não podem ficar pior, já estou sofrendo demais e ainda piora. Davi sai ao encontro ali reúne o seu exército para encontrar os amalequitas, 200 ficam para trás, e ali as coisas vão piorando, mas em todo esse contexto de desgraça, em todo esse contexto de dificuldade, em todo esse contexto de provação, Davi se esforça em buscar o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer nesse momento. Hoje é um momento de nós precisarmos nos esforçar em buscar o Senhor. Por quê? Porque para muitos é uma dificuldade de tudo que nós estamos vivendo, o estresse do dia a dia, a pressão, essa coisa, esse inimigo invisível desse vírus, tantas tragédias, tantas notícias ruins, situação econômica, política difícil, ou seja, isso vai minando as nossas forças, humanamente falando, mas nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza que é a presença do Senhor, e nós precisamos refugiarmos no Senhor. E a dificuldade que eu digo hoje é a questão de nós não podermos estar congregando. Isso vem trazendo um certo prejuízo. E nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos ter uma disciplina de oração, irmãos. Nós precisamos ter uma disciplina de comunhão com Deus, de leitura da palavra de Deus. Ouvirmos hinos, no lugar de ouvir tanta tragédia, coloca um hino na tua casa para você ouvir, no lugar de você ficar falando coisas ruins, dando más notícias às pessoas, glorifica a Deus, dá glória a Deus, agradece a Deus por aquilo que tem na tua mesa para você comer hoje, porque tem pessoas que não têm o que comer, tem pessoas que estão passando necessidades e Deus ele tem sido bondoso para conosco. Vamos compartilhar, vamos nos sentir melhor, vamos fazer como Davi. Quem é que precisa de uma ajuda? Quem é que está caído no meio do caminho? Quem é que precisa ser alimentado? Muitas vezes é necessário levar a comida até a boca, sim. Muitas vezes é necessário levar a água até a boca, sim. Porque se você deixar a pessoa sozinha lá, ela não tem força mais para levantar. Isso é sermos igreja. Isso é ser igreja de verdade. Não é só nós estarmos reunidos em quatro paredes e cantando, adorando a Deus com hinos. Não. É ser igreja, é pôr a mão no arado, é ir para cima, é fazer a obra de Deus, é pregar a palavra de Deus, é nós fazermos a nossa parte, é sermos igreja de verdade.
E continuando aqui no texto, esse egípcio, a Bíblia diz que depois que Davi o alimenta, o espírito desse homem retorna, ele retorna ali à vida, que ele estava à beira da morte. Aí Davi fala, olha, você tem condições de nos levar, de nos guiar para perseguir essa tropa de amalequitas? Aí esse homem diz a Davi, esse egípcio fala assim, Davi, se você jurar que você não vai me matar e que você não vai me entregar de volta nas mãos dos meus senhores, veja, quem descobre a verdade nunca mais quer voltar para as mãos dos seus opressores, não é? Quem conhece a verdade não deseja mais voltar para a situação de miséria a qual vivia. Essa é a proposta do Evangelho. Uma nova vida. Jesus ele vinha com uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quem prova desse reino já não quer mais saber das coisas antigas desse mundo, não tem comparação. A vida que Deus tem preparada para nós, que nos concede não só aqui, mas também que vai nos conceder por toda a eternidade. E esse egípcio diz a Davi, se você jurar que não vai me matar, e se você não me entregar de voltas, eu te levando até os amalequitas, na mão dos meus senhores antigos, eu vou te ajudar sim. E Davi jura para esse homem e fala, olha, pode me ajudar que nós não vamos te matar, e nós não vamos te entregar de volta para as mãos dos amalequitas, não. E esse egípcio conduz Davi, os seus 400 homens que continuaram acompanhando, até onde estavam esses amalequitas. E sabe o que acontece? Quando Davi chega ali, ele vê esses amalequitas, esse exército amalequitas, todos ali embriagados, dançando, comemorando a suposta vitória que eles haviam tido, não é? E Davi vai com seus homens e elimina ali esse exército dos amalequitas. Fogem alguns a camelo, a Bíblia diz, mas a maioria deles são eliminados. E Davi consegue. Veja o que é confiar em Deus, irmãos. Veja o que é ter uma direção de Deus para a sua vida. Davi consegue recuperar a todas as mulheres e crianças que haviam sido roubadas, tomadas de Ziklag, tanto quanto os seus gados, os seus bens, e ainda os bens que estavam com esses amalequitas que eles haviam tomado de outros povos. Ou seja, o final da história favoreceu muito mais a Davi e o seu exército do que a perda inicial que havia sido proposta. Davi retorna para Ziklag mais rico do que eles já estavam, com mais bens, com um despojo maior do que eles já possuíam. Isto é a recompensa de nós confiarmos em Deus. Isto é a recompensa de você perseverar em meio às dificuldades, confiando no Senhor. Tendo a fé no Senhor, não, Deus está no controle de tudo. A situação é difícil sim. É tempo de chorar, então a gente chora. Não tem problema, porque às vezes dá vontade de chorar e o tempo é de chorar. Mas ainda mesmo que chorando, eu confio no Senhor. Ainda mesmo que clamando, eu vou confiar no Senhor. Ainda mesmo tendo uma dificuldade imensa pela frente, eu continuo confiando no Senhor, porque eu sei que o meu socorro, ele vem do Senhor, como o salmista diz, não é? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? É uma indagação, é onde a gente percebe ali um certo desespero, né? Uma certa ali, quando a pessoa está meia perdida, meia sem saber o que fazer. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Aí eu creio que o Espírito Santo já conforta ali o coração do salmista, e ele cai em si, e ele mesmo já diz, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E é justamente essa posição que Deus nos convida a tomar hoje, nesse dia, agora. Não é amanhã, não é para amanhã. Eu não sei qual é a dificuldade que você possa estar vivendo nesse momento, além de tudo aquilo que a gente já citou. Eu não sei o que é que pode estar te afligindo neste momento, além de todos os problemas que a gente sabe que a gente já está vivendo. Mas uma coisa eu sei, que você pode confiar no Senhor, e é hoje, não é amanhã, é hoje. Você pode crer que o Senhor, ele é o teu refúgio, ele é a tua fortaleza, ele é o teu socorro bem presente na angústia.
E Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que vai te dar uma direção. E você vai ver que no final, assim como Deus fez com Davi, Davi retorna para Ziglag, quando ele cruza de volta o Vale de Besor, ele encontra aqueles 200 soldados que haviam ficado para trás, que não tinham forças para caminhar, e quando eles veem Davi retornando, com todas as mulheres, as crianças, todo o despojo daquele povo amalequita, eles se alegram, abraçam seus familiares e têm os seus pensamentos em paz para com Davi. Isso é o que Deus faz para aqueles que confiam em Deus. O mundo vai de mal a pior. O mundo, ele quer tragar, ele quer sugar, ele quer acabar com as pessoas. Mas Deus, ele está aqui para nos encontrar, para nos pôr de pé, para nos dar uma nova proposta de vida, uma proposta onde ele possa ser ali verdadeiramente aquele que cuida de nós, aquele que nos socorre. Deus não promete mar de rosas para ninguém, isso não é evangelho, tá? Evangelho, Jesus ele é claro em dizer, no mundo tereis aflições, nós passaremos por problemas sim, mas Jesus ele enfatiza, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, ele nos torna vencedores com ele. É difícil, a caminhada é apertada, é longa, é estreita, mas Jesus está conosco, irmãos. Jesus ele está conosco para nos dar vitória. Então, independente de qual seja o seu problema, uma frase que é até um tanto clichê, não é, no nosso meio, mas não diga, não se preocupe com o tamanho do seu problema, não é? Mas veja o tamanho do seu Deus, não é? Veja a grandeza do seu Deus para lidar com o teu problema. Muitas vezes o nosso problema ele parece que cresce diante dos nossos olhos, ele parece que se agiganta diante de nós, não é? Ele parece que ele vem para nos tragar, para nos engolir, para nos deixar sem visão. Mas qual é o tamanho do teu Deus? Para pensar nisso. O que é impossível para o teu Deus? O que é impossível para o nosso Deus? Nada é impossível. Por que Jesus ressuscitou a Jairo no quarto dia, a Lázaro, desculpa, no quarto dia, que ele esperou 4 dias para ressuscitá-lo? Porque ele quis mostrar que até sobre a morte ele é Senhor. Haveria alguma coisa impossível para Deus? O que nós precisamos fazer? Confiar no Senhor. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Se esforce como Davi fez. Não ceda ao meio dos problemas. Não ceda em meio às dificuldades. Não pense em ficar prostrado, em ficar parado. Ainda que esteja, muitas vezes quando vamos orar, só lágrimas que correm do rosto, nós não temos forças para pronunciarmos palavras, mas neste momento acontece algo tremendo nas nossas vidas, que é quando o Espírito de Deus ele intercede por nós, como a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, ou seja, o Espírito de Deus ele captura aquilo que nós estamos sentindo, ele pega aquilo que está dentro do teu coração e apresenta a Deus. Ele fala, olha o que eles estão sentindo, olha o que ela está sentindo, olha o que tem no coração dele, o que tem no coração dela. E Deus se compadece disso, porque muitas vezes nós não temos forças para falar, para pronunciar palavras. E o Espírito de Deus, ele age nas nossas vidas dessa forma. E o bálsamo de Deus vem sobre nós, e nós nos sentimos consolados pelo Espírito Santo, e as nossas forças são renovadas, e nós nos levantamos dali, e nós estamos aptos a caminhar. É como aquela comida que Elias comeu, não é? Elias comeu aquela comida ali trazida pelos corvos, e caminhou mais 40 dias. E é nesse momento que Deus opera o milagre nas nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos, mas é Deus, ele está operando um milagre, nos sustentando. Olha para a tua vida agora. Retrocede um pouquinho. Quantas dificuldades já passamos? Quantas lutas? Quantas vezes nós já pensamos que seria o fim? Quantas vezes nós chegamos a pensar que não teria mais jeito? Não, Senhor, para mim não dá mais. Não, Senhor, para mim não tenho mais força, não tem como continuar, não tem mais jeito.
E nós estamos aqui caminhando para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a boa mão do Senhor tem nos sustentado. A boa mão do Senhor tem sido conosco. O Senhor tem sido conosco em meio às nossas dificuldades. O Senhor é aquele que entra na fornalha conosco se for necessário. Às vezes Ele não nos livra da fornalha, mas Ele entra na fornalha conosco. E nós precisamos nos apegar no Senhor. Em meio a toda essa situação, creia, tudo isso vai passar. Creia, tudo isso vai ter um fim. E nós, no final, glorificaremos o nome do Senhor. Porque nos momentos de luta, nos momentos de adversidade, nós temos oportunidade de crescer, de amadurecer e aprender a confiar num único e verdadeiro Deus, no nosso Senhor Jesus, que tem sido conosco e Ele tem nos prometido: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Se apegue nessa promessa. Você não está só. Não pense isso, não deixe o inimigo pôr isso na tua mente. Você não está só. O Senhor tem cuidado de você. E hoje Ele tem um banquete. Ele tem algo para te oferecer, para te fortalecer. Não deixa para amanhã para saborear isso não. Aproveita essa mesa que Deus te prepara hoje. Porque Deus é aquele que nos prepara uma mesa até no deserto. Basta nós queremos, nós nos esforçarmos no Senhor. Tenha o teu particular com Deus. Busque a Deus em oração. Clame a Deus na madrugada e deixe Ele renovar suas forças. E eu tenho certeza que amanhã você vai começar um novo dia com as suas forças renovadas no Senhor, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente a todos, que fique essa palavra, que o Espírito de Deus possa traduzir melhor tudo isso ao coração dos irmãos. E como Davi, sabe o que fazia de Davi um homem diferente? Sabe por que Deus testificava de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Não é porque Davi era perfeito, Davi não era perfeito. Davi era pecador como eu e você. Mas Davi, ele tinha uma fé em Deus inabalável. Davi, ele cria em Deus de uma maneira tremenda. Davi, ele tinha uma comunhão com Deus que era algo que fortalecia a sua vida de uma forma extraordinária. E é exatamente isso que Deus nos convida para que tenhamos com Ele. Uma comunhão, uma fé inabalável para que possamos vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento, agradecer ao Senhor. E assim eu creio que o Espírito de Deus vai falando melhor em cada coração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Glorifico o Teu nome por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma fé inabalável. Em meio às dificuldades, em meio, Senhor, às situações adversas, nós sabemos que o Senhor é aquele que está no controle absoluto de todas as coisas e que ao som de uma única palavra Tua, tudo pode ser diferente, Senhor, tudo pode mudar. Libera uma palavra de bênção na vida do Teu povo nesta noite, Senhor. Libera uma palavra de vitória para todos aqueles que nos ouvem nessa noite, Senhor. Entra com a Tua provisão. Entra, Senhor, na casa onde há luto, para que os corações sejam consolados pelo Teu Espírito, Senhor. Entra na casa onde está com escassez, com falta de alimento, e seja provedor nesses lares, Senhor. Entra, Senhor, na casa onde há o desespero, a tristeza, a falta de esperança, e renova a esperança dessas pessoas. Aqueles que estão caídos, Senhor, levanta para a glória do Teu nome. Aqueles que estão fracos, Senhor, dá força para a glória do Teu nome. Aqueles que estão sendo tentados e que já não estão resistindo mais, Senhor, a ponto de quererem se afastar da Tua presença ou de cometer algum pecado, que o Senhor venha renová-los nesta noite, que o Senhor venha repreender as investidas do maligno, para que essas pessoas perseverem na Tua presença. Que o Teu Santo Espírito neste momento sopre na vida de cada um e fortaleça para a glória do Teu nome, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, dá graça. Fortalece na Tua presença e também nos dá uma noite na Tua paz. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos, agradeço aí todos que nos suportaram por esse período e que o Senhor continue abençoando a vida de todos. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Uma boa noite a todos.